Fala galera, os cachorros estão com tudo e não estão prosa. Depois do sucesso que foi Caramelo, esse filme super emocionante e divertido da Netflix, mais um filme estrelado por um doguinho, tá fazendo o maior barulho, o maior sucesso, doguinho indie, e o filme é Bom Menino. Vamos falar um pouquinho sem spoiler agora desse filme de terror independente que tá dando o que falar. Bom, o filme é dirigido pelo Ben Leonberg e uma curiosidade aqui, o cachorro é dele, o Indy é dele, né, é do diretor. E, na verdade, o filme conta a história de um cara e do seu cachorro que vão morar numa casa afastada de campo ali, que era da família dele, do rapaz. E ele convive com uma doença muito séria e ele se isola nessa casa, onde ali essa casa tem uma energia muito estranha, porque o avô dele morou ali e morreu de forma bem triste. Tem um cemitério do lado da casa onde a maioria dos familiares dele está enterrado. E ele convive com essa doença, mas tem um carinho muito grande por esse cachorrinho que acompanha ele aonde ele vai. Bom, o que eu achei mais interessante, as pessoas vivem falando, a gente quer um terror novo, uma coisa diferente. Isso aqui é muito diferente, nunca tinha visto nada igual. Lembrando que é um filme independente, então ele foi um filme assim que ele teve muito capricho por trás. Fiquei muito feliz quando a Paris Filmes comprou os direitos para ser exibido no cinema, porque eu acho que ele tem uma perspectiva legal para ser assistido no cinema. E o diferencial é justamente ser um terror dramático pela perspectiva de um cachorro. Então é muito interessante, porque realmente é como se fosse o cachorro ali vendo e vivendo tudo aquilo que aquela casa mal assombrada traz ali para a vida do dono. E o cachorro é engraçado porque, na verdade, ele tenta entender ainda qual que é o mistério que envolve ali a família do dono dele, né, do cara lá, a partir de memórias. Então o cachorro sonha naquela casa. Tem outro cachorro lá que era o cachorro no passado. Outro cachorro viveu naquele ambiente que era o cachorro do avô do protagonista aqui, humano, né? Então ele sonha com esse cachorrinho ali, ele vê esse cachorrinho pela casa, ele vê entidades ali que ficam ao redor, ele consegue sentir a energia. E isso é muito interessante, porque os animais de fato são assim. Existe estudo, existem pesquisas que falam isso, que os cachorros conseguem realmente sentir muito mais coisas, são muito mais sensíveis a coisas assim, até espirituais mesmo, assim, a energias, né, do que os próprios seres humanos. Gato, cachorro. É muito falado, é muito discutido essas questões. E aqui, mais do que nunca, o Indy consegue transpor. Olha, o Indy é um excelente ator, viu, mas, gente? Transpor toda essa angústia de estar presente ali naquela ambientação, de estar sabendo que está acontecendo alguma coisa, de querer proteger o dono dele, mas não conseguir entender, afinal de contas, ele é um cachorro. Você tem momentos assustadores, o suspense aqui funciona muito bem, ele tem uma trilha sonora, um jogo de cena, uma iluminação muito bem produzida ali para filme de terror. Então, por mais que seja um filme independente, por mais que a gente sabe que foi uma coisa assim de baixo orçamento, ele consegue prender o espectador ali nas cenas. A gente consegue, quando ele consegue estar numa atmosfera de terror muito grande, quando ele tá vivendo ali, quando o cachorrinho tá vivendo aquela experiência de tentar entender o que tá acontecendo, quem que tá ali naquela sombra. Nós, espectadores, ficamos angustiados junto com ele, tentando observar ali. E eu senti que a história não é mais desenvolvida com relação à doença que o dono tem, com relação aos dias, né? Que parece que é uma doença muito séria, que ele tem realmente os dias contados ali. Não é muito aprofundado, porque de fato o filme se passa todo através do olhar do animal, do cachorrinho, né? Então, assim, é a cabecinha dele que tá vivenciando tudo aquilo ali. E, ao mesmo tempo, ele tem essa angústia de saber que existe uma coisa ali muito por trás de tudo aquilo, né? Uma assombração que tá ali dentro daquela casa. E ele tenta ele tenta assim, primeiro tentar entender. Ele tem as reações que é muito engraçado. Ele tem medo, ele tem curiosidade, ele enfrenta os medos dele, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo é a perspectiva do animal. Então a gente não consegue ter um desenvolvimento ali humano com relação a o que seria doença. A gente sabe que tem um convívio, a gente sabe que tem uma coisa muito séria dentro daquela casa. A gente tem a questão do dia a dia deles ali. Quando ele sai de dia ali, tem um vizinho que é super bizarro, que o cara se veste assim se disfarça para ficar caçando raposas. Então também é bem amedrontador. Eu achei que até que poderia ter alguma ligação ali com aquele vizinho, que a gente também não vê o rosto. Inclusive a gente não vê o rosto também do dono do cachorro, do protagonista humano aqui. Só no final que a gente tem um vislumbre do rosto dele ali.
mas não é nada, é sempre alguma coisa bem distante, de repente como um cachorrinho via ele de fato. E o filme tem essa pegada sobrenatural, não é aquela coisa que é o suspense, que tá só na cabeça do cachorro, que é uma escuridão que você nunca vê. Ele tem meio que um desenvolvimento ali no final, mostrando que de fato existia ali realmente uma entidade ali que estava ali rondando ele. O desfecho é interessante porque acontece, eu não vou falar para não dar spoiler, como eu falei para vocês, mas tem um desfecho redondinho, fechadinho ali perante toda a história que aflige ali os protagonistas, né, o cachorro e o dono dele, com relação à família, né, familiares. Ele tem uma irmã que ele fala no telefone, existe aquela relação de dono-cachorro, né, então tem uma cena que ele é totalmente bruto com o cachorrinho ali. E quando ele não tá muito bem, parece que ele vai procurar tratamento, ele chega e ele não tá com cabeça ali. E o cachorrinho super fiel, né? Quem tem, é aquele negócio que eu falei pra vocês da Tito Caramelo. Quem tem animal, quem convive com animal, quem convive com pet, gato, cachorro, eu acho que esses filmes acabam pegando muito mais do que quem, assim, só, o cachorro é bonitinho, porque a gente acaba sentindo muito. E aqui o Indy, o cachorrinho, ele tem realmente total destaque, porque o filme, a nível de curiosidade, ele demorou muito para ser feito. Acho que demorou se eu não me engano, mais de 3 anos ali, onde o próprio diretor, que é o dono do cachorro mesmo, e a esposa do diretor, foram para uma casa onde filmaram reações bem típicas ali do cachorro assustado, do cachorro ali curioso, com a orelhinha para cima, sentindo a vibe, tudo. E isso ficou perfeito em tela, então você não tem uso de CGI aqui, o que é muito interessante também. Pô, hoje em dia, qual filme... Lógico que você deve ter, eu digo no cachorro, você tem na ambientação ali, né, porque é um filme sobrenatural, tem os elementos, mas eu digo assim, hoje em dia, qual filme de terror que não usa CGI exagerado? Então, assim, é um filme muito caprichado, a gente percebe isso, né? E é um filme que ele, como eu falei pra vocês, ele não tem um desenvolvimento muito redondinho, por conta de ser a perspectiva do cachorro, o que não me incomodou, mas o que eu acho que pode incomodar muita gente, que acha que pode ser um filme assim, mais do mesmo, que tem que ter um enredo, que tem que ter um aprofundamento. O aprofundamento aqui fica por conta das nuances que o cachorro vive ali dentro daquela casa, dos sonhos que ele tem com o cachorro que viveu ali, então, e do susto que ele acaba levando ali, e a gente também tem uns sustinhos ali de leve, nada muito pesado também, mas tem uma coisa ali que acaba prendendo muita atenção e assustando de fato não só o doguinho, mas o espectador também. Então eu achei muito interessante por ser um filme independente e por ter esse capricho tão grande ali em toda a parte técnica e principalmente na atuação ali do cachorro, o Indy, que tá muito bem em cena de fato. Então é isso, galera, o filme estreia dia 30 de outubro nos cinemas, aproveitando essa vibe Halloween aí, mais um filme de terror diferenciado. Como eu disse pra vocês, eu acho que ele é um filme que ele não vai agradar a todo mundo, mas eu gostei porque ele trouxe um tom diferente pro gênero ali também, e ele também acaba prendendo muita atenção. A gente fica querendo descobrir, a gente fica querendo saber mais da história, a gente fica angustiado de não ver direito o rosto ali dos humanos que aparecem em cena, fica sempre um mistério no ar, fica sempre um suspense no ar. Você quer entender a história das pessoas que viveram naquela casa antes ali deles chegarem. As conversas que ele tem com a irmã também acabam moldando muita curiosidade ali pro espectador, e nada acaba sendo muito explicado, de fato, isso eu concordo aqui. Mas é um filme que trouxe esse diferencial, trouxe essa visão aí apurada do cachorro, né? E eu achei muito interessante e quero saber a sua opinião. Se você assistiu, deixa nos comentários aqui que eu respondo tudo. Gostou do vídeo? Curta, divulgue, compartilhe. Siga a gente no Instagram também, @novocinecut, que lá no TikTok também, que lá fala muitas coisas legais sobre filmes, séries e afins. É isso, minha gente. Mais um filme de cachorro aí que eu acho que vai dar o que falar também depois do lindo Caramelo, que tem que assistir no canal aqui. Vou deixar na descrição. Mais um doguinho aí super fofo, super querido aí, mostrando a sua veia artística aí nas telonas, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima, tchau. Bom menino.